Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Mais um domingo em nossas vidas, mais uma semana começa. Deus seja louvado por mais uma etapa de 7 dias que, oxalá, eu, você e os seus entes queridos possamos percorrer para a glória de Deus, aproveitando o precioso tempo que Ele nos dá nesta terra. Precioso tempo para a conversão, para a preparação para o nosso encontro definitivo com Ele muito em breve. Programa Luz da Vida, pela 24ª vez, se debruça sobre o tema do juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a aventura humana aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. 29 programas já dedicamos, Luz da Vida, ao mistério da morte e 24 programas com esse ao mistério do juízo. A abordagem sobre o juízo ainda está no Novo Testamento. Aliás, é a parte mais importante da Escritura, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Nosso Senhor. O que Jesus disse a respeito do juízo. Nosso Senhor Jesus Cristo falou muito sobre o juízo. Falou em linguagem estrita, falou em linguagem comparativa, ou seja, em parábolas, em alegorias e assim por diante. Já investigamos nos 23 programas anteriores textos do Antigo Testamento, do Novo, e agora vamos investigar novos textos de Jesus, novos ensinamentos de Jesus sobre o juízo. Hoje vamos falar de uma parábola que tem uma característica toda específica. É uma das raras parábolas explicadas pelo próprio Jesus. São poucas as parábolas que Jesus explica. Por exemplo, a parábola do semeador. Ele explica o semeador que sai a semear, a terra superficial, as pedras, os espinhos e a semente que cai em terra fértil, que dá fruto a 30, 60, 100 por 1. Essa parábola Jesus explica. Então, Jesus explicando, não tenho que explicar mais, porque a explicação foi dada por ele. Mas nem todas as parábolas Jesus dá a explicação. Essa parábola, a parábola do joio, em Mateus capítulo 13, é uma das raras parábolas que Jesus explica. Portanto, Jesus narra a parábola e mais na frente ele explica o significado da parábola. Vamos então à primeira parte da parábola, Mateus capítulo 13, de 24 a 30. É a descrição da parábola sem a explicação. E os versículos de 36 a 43, mais na frente, é a explicação da parábola do joio. Nessa parábola, se fala precisamente de uma separação das coisas, a separação do joio e do trigo. Um vai ser queimado e o outro não. E é precisamente esse discernimento, essa distinção, que no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus assume uma outra modalidade, um outro caráter descritivo. À direita, os eleitos, à esquerda, os condenados. Aqui, na parábola do joio e do trigo, vai haver a colheita, no fim dos tempos, no juízo final, e os que vão ser queimados, o joio, ficarão à esquerda. E os que irão para o céu serão colocados no celeiro, os que ficarem à direita, o trigo. Então vamos logo à narrativa e depois à explicação. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita.
No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Como eu disse, a explicação que ainda não foi lida está um pouquinho mais na frente, mas antes de tratarmos precisamente desta explicação, vamos fazer aqui algumas pontuações. Quando desgraças acontecem na nossa vida, quando pessoas nos causam males, não raro, o inimigo coloca no nosso coração o desejo, graças a Deus, que alguns debelam, que alguns rejeitam, que alguns fustigam logo esse pensamento perverso, de fazer justiça com as próprias mãos. Queres que vamos e o arranquemos? Queres que vamos e o arranquemos? O desejo de fazer justiça com as próprias mãos. De eliminar aquilo que nos incomoda. Ou melhor, aqueles que nos incomodam. Aqueles que semearam a discórdia, que introduziram na nossa obra qualquer tipo de mal. Aqui eu me refiro especificamente à vingança. Queres que vamos e arranquemos? Queres que vamos e o arranquemos? Perguntar a Deus é legítimo? O ilegítimo, por vezes, é dizer, vamos arrancar, sem consultar o Senhor, sem pedir ao Senhor, sem o consentimento do Senhor. A resposta de Nosso Senhor é paradigmática, não. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. E aqui é preciso responder o que é joio e o que é trigo. E como separá-los? O trigo são os bons frutos, são as boas obras, são exatamente aquilo que o homem tinha semeado, a boa semente em seu campo. Boa semente. A semente da palavra de Deus, que deve frutificar em obras, as boas obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O joio, que é uma erva daninha, que concorre, que semeada no meio da boa semente, dificulta o crescimento da boa semente. São as más obras. São exatamente a obra-prima de Satanás, o pecado com todas as suas manifestações. Ocorre que é muito difícil para nós dividir a humanidade, separar os homens, dizer com toda certeza que esses homens aqui são bons e esses daqui são maus. Até porque, no coração do homem, que é um abismo, Salmo 63, versículo 7, é um abismo o coração do homem, podem residir as duas coisas. Assim, uma pessoa boníssima tem a capacidade de se perverter, de cometer males, de se afastar de Deus, de cair em tentação, de cometer um pecado mortal. Mas o contrário também. Os ditos piores pecadores podem fazer gestos de conversão. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, diz o ladrão crucificado do lado de Jesus. Pois bem, é no coração do homem que residem joio e trigo. Cada um de nós, exceção feita a Virgem Maria, todas as criaturas humanas são santas, capazes de cometer males, e pecadoras, capazes de realizar gestos de contrição perfeita, de sincero arrependimento, de autêntica mudança de vida. Por isso, Jesus diz, deixai-os. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Com a justiça de vocês, com o jeito de vocês de resolverem a situação, na tentativa de extirpar o mal que reside no coração do homem, vocês podem arrancar também do homem a capacidade de se converter. A justiça é minha, a vingança é minha, não compete a vocês, deixai-os. Aqui se encaixam discussões célebres
intermináveis, da permissividade ou não, da pena de morte, disso, daquilo outro. O Papa Francisco alterou uma frasezinha do catecismo dizendo que a pena de morte, ainda que legítima em linha de princípio, mas no atual contexto ela não é admitida pela Igreja como solução a ser posta em prática. Solução que decorreria deste raciocínio do versículo 28, queres que vamos e o arranquemos. Bem, mas muitas outras situações em que nós, muitas vezes, até cheios de boa vontade, queremos com nossas próprias mãos, com nosso próprio estratagema, solucionar determinadas dificuldades, extirpá-las da nossa convivência, quando nós julgamos que o joio tem que ser arrancado agora, imediatamente, enquanto que o trigo não estaria ali, junto. Lembrem-se que o texto diz que na hora em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. Joio no meio do trigo. Maldade no meio da bondade. Impureza no meio da pureza. Decência e indecência no meio da decência. E assim por diante. No meio. Então, se é no meio, fica muito difícil de você separar as duas coisas que estão tão intrinsecamente, tão perto uma da outra. No nosso coração residem realidades belas e outras não tão belas, com exceção da Virgem Maria. O coração do homem, que é um abismo, pode carregar, pode comportar, pode guardar consigo realidades tão belas e outras não tão belas, tão santas e outras não tão santas. Bem, deixai-o. Essa é a primeira pontuação no final deste primeiro bloco, porque no segundo bloco nós vamos ver que personagens são estes. Que inimigo é esse? O joio e o trigo? Por que eles precisam crescer tanto? Por que não se pode extirpá-los agora? Porque a separação está reservada somente para o final dos tempos. Quem são ou quem serão os protagonistas dessa separação? Os anjos de Deus. E aí vamos ver nesse ato de separar exatamente o juízo, que é o que nos interessa. Na parábola do joio, explicitamente aparece o juízo, como discernimento, como separação definitiva, como o palheiro que vai ser queimado e como o celeiro que vai guardar o fruto bom. Condenação e salvação. Não saia daí. No segundo bloco, com a graça de Deus, estaremos aqui para explicação com as palavras de Jesus da parábola do joio. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso 24º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao segundo novíssimo, o juízo. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a humanidade terminada a sua aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, descrevemos a narrativa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus capítulo 13, de 24 a 30, a parábola do joio. Essa parábola é uma das raras, quanto me consta, 2 ou 3 parábolas Jesus narrou e deu a explicação para a parábola. E eu citava, a parábola do semeador. Jesus a explicou, logo depois de tê-la pronunciado. A parábola do joio e do trigo, a mesma coisa. No primeiro bloco foi a leitura da parábola. Agora nós vamos à explicação da parábola. Mateus, capítulo 13, de 36 a 43. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quando a explicação de algo misterioso é clara, é satisfatória, é evidente, é contundente, é claríssima, não tenho o que explicar. Jesus já deu a explicação para a parábola do joio. Já sabemos quem são os protagonistas. Aqui nós temos o primeiro protagonista, que é o próprio Jesus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Depois temos a boa semente e o joio. Boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E aqui eu penso, pelo menos é minha impressão, é uma passagem muito sombria. Porque aqui na Terra, nós somos obrigados a conviver com pessoas que pensamos serem filhas de Deus, filhas do reino, quando de fato são filhas do maligno. Outra conotação, outro enfoque, é que dentro de nós reside, ou pode residir, este triste paradoxo. Eu posso ser, a depender da minha vontade, filho do reino ou filho do maligno. Se o coração do homem conserva a semente da maldade, os frutos da carne de que fala o apóstolo Paulo, iras, discórdias, bebedeiras, impurezas e algo parecido, ou coisas parecidas, o homem tem essa terrível capacidade de se tornar filho do maligno. Os homens, por outro lado, a capacidade de um sincero arrependimento, a possibilidade de uma autêntica conversão, sempre vai residir no coração do homem. E isso nem o demônio consegue tirar. Dou um exemplo. O filho mais novo da parábola do filho pródigo dá a minha parte da herança que me cabe. Filho do pai que decide partir. E ao conseguir um emprego numa pocilga, ele acaba se tornando filho do demônio, por decisão dele. Todavia, essa capacidade de reverter com a graça de Deus a sua situação desfavorável, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso o demônio não tira, essa capacidade ele não tira. Por isso é correto dizer, quem hoje é filho do demônio pode libertar-se desta situação, tornando-se, com a graça de Deus, filho do reino. Mas a situação inversa também é possível até ao fim da vida. Assim se compreende porque nosso Senhor diz: deixai-os. Deixem que o joio cresça com o trigo cresça com o joio. É a paciência de Deus, é a pedagogia de Deus, é a providência de Deus que, podendo agir agora de forma radical, separando ou simplesmente dizimando o joio, não o faz. Será assim até o fim do mundo. Deixai-o. Eu repito a palavra: arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo.
E me permitam intuir em cima dessa frase uma outra coisa que a gente precisa atinar para ela. Vocês que pensam que essa situação se configura apenas trigo, certo? Mas é um trigo que pode se contaminar com joio, a depender da vontade da pessoa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Às vezes nós pensamos, puxa vida, a vida dessa pessoa é só trigo, como se ela fosse imune da possibilidade de pecar, como se nela não residissem fraquezas, como se ela fosse blindada da capacidade de ser tentada e de sucumbir diante do demônio. Vigiai, orai. Quem está em pé, tome cuidado para não cair, diz o apóstolo no texto citado há pouco, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Deixai-os. E Deus que acompanha, e Deus que permite, quando o joio cresce, que o joio cresça e dê frutos de maldade, até dentro do próprio homem, que outrora era uma seara abundante de trigo, mas permitiu com vontade sua que o joio crescesse e se espalhasse. Pensemos uma pessoa caridosa, generosa, paciente, etc., cheia de virtudes, mas com um defeitozinho péssimo no meio delas, vaidosa, orgulhosa. Esse orgulho pode estragar todo esse celeiro, toda esta seara, toda essa colheita. Uma única virtude. O joio da vaidade no meio do trigo de tantas virtudes. Vocês sabiam que um único defeito pode estragar belíssimas virtudes? Por outro lado, temos que dizer que uma virtude pode enfrentar todos os outros defeitos. Sim, é verdade. Por exemplo, a obediência. Pela obediência entrou a salvação no mundo. A caridade, que cobre uma multidão de pecados, diz o último versículo da carta de São Tiago, capítulo 5. Sim, perfeito. No meio do joio pode florescer um belíssimo pé de trigo, mas também o contrário. Numa abundante colheita, numa abundante plantação de trigo, pode florescer um pé de joio e pôr em risco a produtividade, a colheita, os bons frutos daquela plantação. O mistério da providência divina reside nisso. Deixai, não, deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores. Quem são os ceifadores? Os anjos. Protagonistas do juízo. Competirá aos anjos a separação. E nós sabemos qual é a separação. Não é em 3 categorias ou mais categorias. Só em 2 categorias. Eleitos e condenados. Os anjos é que vão fazer esta separação. Assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. Fim do mundo. Logo, aqui temos que concluir que o juízo de que fala nosso Senhor não é o juízo na hora da nossa morte. Esse é o juízo particular. Jesus aqui, ao falar do fim do mundo, se refere ao juízo final. Vocês se lembram na narrativa de Mateus capítulo 25, quando o Filho do Homem vier na sua glória, cercado dos seus anjos. Vale a pena citar? Cito literalmente, Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Então, a cena do juízo final não vai ter somente Jesus. Jesus com os anjos. Agora vejam em Mateus capítulo 25, versículo 32, o que é que o texto diz, e vamos confrontar com a parábola
de Mateus capítulo 13, a parábola do joio e do trigo. Vejam só. Em Mateus capítulo 25, versículo 32, nosso Senhor diz: todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Quem é que vai fazer a separação? O texto acabou de dizer, o próprio Jesus. Mas em Mateus capítulo 13, versículo 39 e 40, a colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Já no reino de Deus, entrarão os justos e resplandecerão como o sol. Na parábola, são os anjos. Em Mateus 25, é o próprio Jesus. Essencialmente, é a mesma coisa. Cristo, por meio dos anjos, fará a separação. Deus abençoe você por mais um encontro, uma santa e feliz semana, um abençoado resto de domingo. Até o próximo domingo, se Deus quiser, continuando esse tema pela 25ª vez, o juízo.